Estamos a apenas uma manchete de distância da capotada geral do mercado de IA. Referenciando este vídeo clássico aqui de Ideias Radicais que fica todo dia dizendo que a economia da China vai quebrar, eu vou falar de novo sobre bolha da inteligência artificial, mas hoje é sobre um aspecto um pouco diferente. Eu fui juntando várias notícias sobre o que anda acontecendo e vocês com certeza devem ter visto notícias assim, vocês devem ter visto tal pessoa vendeu as ações da Nvidia. E daí vocês veem aquele gráfico que tem as ações das empresas tudo vermelhinha, assim, que parece um Fibonacci e tal. Eu quero falar um pouco sobre isso, mas sobre um outro aspecto que é os data centers e como tem funcionado essa economia circular que a gente tanto fala das empresas de IA e explicar o problema que existe aí. Então eu trouxe várias notícias, juntei tudo num roteirinho, vou recomendar vários textos e material para vocês lerem e vocês vão precisar ler se vocês quiserem entender porque é muito complicado. Mas acho que vocês vão gostar, vai ser bem interessante. Somos o canal Tecnologia e Classe, falamos de tecnologia e política. A política de quem? Da classe trabalhadora. É isso aí, pessoal. Se vocês quiserem apoiar, tem os links ali na descrição, no comentário fixado, mas vamos para o vídeo. Beleza, então para a gente começar, a gente tem que ir para o Sasha Yanshin, obrigatório. Esse cara, como eu disse, eu trouxe ele algumas vezes aqui no canal, porque ele sempre faz umas análises sobre o mercado dos Estados Unidos e sobre a bolha de IA, porque só se fala disso basicamente lá, que estão sempre um pouco à frente da curva. Então eu sempre digo, quando o Sasha dropa um vídeo dizendo, ô gurizada, tem uma coisa meio estranha aqui no mercado, vocês podem esperar que o ciclo de notícias da semana depois vai ser baseado nas coisas que ele tá notando. E de fato esse vídeo dele aqui tem uma semana quando eu tô gravando esse vídeo e agora eu acompanhando as minhas notícias, né, eu já falei do meu app de notícias que eu pego um feed basicamente do que tá acontecendo, eu tô vendo exatamente as coisas que ele tá falando nesse vídeo e vocês, né, que estão acompanhando por aqui, que talvez não estejam seguindo tão de perto, vão estar ouvindo agora quando eu tá falando. Mas esse vídeo aqui é Big Tech's Hidden CAPEX Problem, o problema escondido, né, nas finanças das Big Techs. E basicamente o que ele tá falando é dessa coisa que tá na thumbnail aqui, que é na declaração financeira deles, na declaração de rendimentos, lucros e tal, eles têm essa parte que é depreciação, amortização e outros custos, tá? E esse custo está subindo muito. O que que é isso? Eu vou resumir basicamente o que ele falou no vídeo, tá? Nesse vídeo, ele está falando bastante da Microsoft e da OpenAI, tá? Por quê? Porque a OpenAI é uma startup, né? Ela não é uma big tech, embora ela esteja virando uma das maiores empresas de todas. E é um pouco diferente o que eles declaram, o que eles falam que eles estão ganhando de dinheiro. Ela não é uma empresa que tem as ações abertas, embora a gente tenha falado que eles estão com plano de eventualmente fazer o IPO e ter ações para vender no mercado e tal. Só que a Microsoft é uma empresa desse tipo. E ela declara muito mais coisas no seu relatório financeiro e a Microsoft tem um investimento enorme na OpenAI. E daí ele começa falando que assim, o investimento que a Microsoft fez na OpenAI, este quadrimestre que saiu os relatórios da Microsoft, é 30% do valor da OpenAI, que é o que a Microsoft tem. Nós falamos num vídeo um tempinho atrás que a gente estava falando sobre a OpenAI ter virado uma empresa com fins lucrativos agora, e daí tantos por cento da empresa é da Microsoft, porque a Microsoft vem investindo desde o início. A Microsoft declarou que basicamente dos investimentos que ela fez, ela perdeu de dinheiro, né? 4 bilhões nesse investimento, né? Esse investimento retornou menos 4 bilhões para eles. O que significa que a OpenAI, se a gente extrapolar aí, ela deve ter perdido uns 12 bilhões nesse quadrimestre com mais gastos do que está entrando de lucro. A OpenAI ela está queimando dinheiro em GPUs, mas se tu vê os relatórios da OpenAI, esse dinheiro ele não aparece como gastos, pois quem paga é basicamente a Microsoft e outras empresas em data centers. Então, basicamente, como é que funciona, tá? A OpenAI ganha muito dinheiro, né? Vendendo produtos. Aí ela tem que gastar o dinheiro em inferência, né? Em custo de rodar a IA e subtrair isso do que ela tá ganhando. Daí se tu pega e tu vê assim, ela fica no 0 a 0 ou ela perde dinheiro. Porém, esses custos que ela tá gastando em inferência, eles aparecem na planilha das outras empresas, porque ela tem contrato de usar esses data centers, de usar essas GPUs, de usar essas coisas que as empresas estão construindo, que aparece em outro lugar. Então ele diz, olha só, a gente tem esses contratos com a Microsoft aqui, eles nos provêm, porque como parte do investimento deles, a gente ganha tantos data centers, como parte desse negócio de vários anos, a gente tem acesso a esse poder computacional, e daí eles dizem assim, e entrou esse monte de dinheiro. Então meio que aparece os lucros na OpenAI, mas não aparece os custos dos data centers, porque isso está meio que distribuído por várias outras empresas que ela está contratando, né, data centers. Todas as big techs
e é o que o Sasha mostra ali, estão gastando mais em propriedades e equipamentos, entre aspas, que é o quê? Data centers, prédio para botar data center, né? Equipamentos, placa de vídeo, do que elas recebem em lucros, e isso tem aparecido como um custo de depreciação nos seus relatórios financeiros, que é aquela linhazinha que ele mostrou ali na thumbnail pra gente. Aquele custo ali, todo semestre, todo quadrimestre que tem relatório, ele tá crescendo, ele tá aumentando nas empresas que estão no mercado de IA. E o problema é que ele não é uma coisa que a gente compra e só continua valorizando ou mantém o seu valor. Ele deprecia exatamente porque as placas de vídeo vão ficando velhas, elas vão sendo usadas, tem que reformar o prédio, tem que comprar modelo mais novo. Então ele não é um investimento que também ele fica parado e se valoriza ou que segura ele vai descendo de valor. E daí o que ele fala no final é uma coisa que a gente já tinha citado em um outro vídeo do canal também, que a gente estava falando, né, nessa continuada medo da bolha de IA, que a OpenAI ela estava pedindo dinheiro para o governo como parte assim, olha, governo, é muito importante essa questão de IA. De repente a gente está propondo que você faça um projeto que será o Stargate, que se vocês lembrarem, o Stargate é o negócio do governo mais iniciativa privada dos Estados Unidos, pagar 500 bilhões, né, em investimento de IA. Eles disseram, vamos fazer um Stargate classified, um Stargate secreto para o exército dos Estados Unidos, um projeto que para vocês terem IA e tal, por favor nos deem mais grana, para a gente garantir as capacidades de IA do governo, que é um treco extremamente vago nesse texto que eles falaram isso. E também falas da Sarah Friar, que é a CFO, se não me engano, da OpenAI, né? Um cargo de gerência financeira. E depois do Sam Altman deram a entender que, assim, seria muito bom que se a gente tivesse necessidade de energia, de data center, de dívidas e outras coisas, vocês nos ajudassem, governo, porque imagina, sei lá, se a OpenAI falisse, né? O que ia acontecer com a economia? E isso foi recebido de uma maneira muito ruim por todo mundo que tem investimentos ou que, enfim, que está de olho no mercado de IA, porque eles disseram, tá, OpenAI, por que o governo precisa garantir as dívidas e construir mais energia para você se o modelo é tão rentável, se ele está dando tão certo, né? E então a gente tá no momento da bolha, que é exatamente o que o Sasha fala ali, que os CEOs das empresas começam a pedir, por favor, não me deixa falir, porque a perspectiva não tá muito boa, mas, e eu adoro que o Sasha é muito debochado, ele diz assim, é o futuro, bro. Tem gente que ainda tá comprando porque diz, é o futuro, bro, a IA é o futuro. E outra coisa, antes da gente continuar com o roteiro, é que por algum motivo na casa do Sasha aqui, tá vendo? Tem o Olavo de Carvalho sentado atrás dele, tá? Então não só vocês têm uma boa análise sobre o mercado financeiro dos Estados Unidos e as empresas de IA, como vocês têm tudo que vocês precisam pra não ser um idiota sentado aqui atrás do sofá, tá? Mas vamos continuar com o vídeo. E daí eu acho que isso que ele tá chamando a atenção, que nem eu disse, eu gosto das análises do Sasha, porque ele sempre abre uma nova perspectiva, começa a falar antes de umas coisas que a gente começa a ver em todo o ciclo de mídia. Então essa questão dos contratos das empresas de IA, que é uma coisa que a gente já notou que era muito estranho, tipo, por que as empresas de IA estão todas uma investindo na outra, daí a Big Tech compra a ação da outra empresa e ela investe na empresa que talvez fosse competidor dela, mas no caso da Nvidia, né, ela dá dinheiro para que uma outra empresa possa continuar operando e tal. E daí essa questão de aparecer os data centers nos outros e talvez tu maquiar os teus custos de depreciação começa a ficar um pouquinho mais clara. E daí eu comecei a prestar atenção nesse negócio dos contratos. A OpenAI todo dia fecha um contrato diferente com uma outra provedora de data centers e agora eles fizeram isso exatamente com a AWS. Eu tô trazendo aqui do The Champs, ó. OpenAI fecha acordo de 38 bilhões de dólares com a AWS. 38 bilhões de dólares se a OpenAI, a princípio, teria vendido no último ano uns 10 bilhões de custo de IA e teria tido um custo um pouquinho mais alto com esses data centers, ou seja, ela não tem esse dinheiro, mas ela faz um contrato de 38 bilhões, 4 vezes mais o que ela ganhou com inferência, tá ligado? Sem contar os custos. Continuando lendo aqui. A empresa utilizará a infraestrutura de GPUs da Nvidia, da AWS, para tarefas de inferência e treinamento. A primeira fase aproveitará data centers já existentes da Amazon com planos para construir uma instalação dedicada para a OpenAI no futuro. Eu trouxe a notícia aqui do G1. Aí, para complementar o que o Sasha estava dizendo, há uns dias atrás vazou alguns documentos financeiros internos da OpenAI, tá? E eu trouxe aqui uma matéria do TechCrunch, mas eu tirei uma partezinha do meio que é importante para a gente conversar aqui, ó. Uma fonte familiarizada com o assunto disse ao TechCrunch que, embora os gastos com treinamento da OpenAI sejam, em sua maioria, não monetários, ou seja, pagos com créditos que a Microsoft concedeu à OpenAI com parte do seu investimento, os gastos com inferência da empresa são majoritariamente em dinheiro. Treinamento se refere aos recursos computacionais necessários para treinar inicialmente o modelo e, como eu sempre falo, inferência é rodar o modelo. Quando tu pede para a OpenAI rodar um prompt lá, ela está fazendo nos servidores dos data centers que está indo inferência, a gente chama.
Embora não seja um panorama completo, esses números sugerem que a OpenAI pode estar gastando mais com custo de inferência do que arrecada em receita, que é o que eu estava dizendo para vocês. Então, esses documentos mostraram que a OpenAI recebe crédito da Microsoft, por exemplo, para fazer treinamento. Então, eles gastam aqueles milhões de dólares lá que a gente diz em processamento e energia, só que isso é um investimento da Microsoft na OpenAI. Então, a OpenAI diz assim, saiu de graça esse investimento, a Microsoft pagou, né? E daí aparece os data centers da depreciação lá na Microsoft, não aparece esse custo na OpenAI. Só que a OpenAI tá entrando um monte de grana que vocês estão pagando pelos plano Pro, pelas chamadas de API que vocês fazem, e isso tá saindo direto para a Microsoft para custo de data center, e a Microsoft, por sua vez, tá gastando tudo em construir mais data center e não tá ganhando muito dinheiro porque esses data centers estão depreciando lá. É mais ou menos isso que esses documentos e o Sasha tá mostrando lá. E daí agora eu vou trazer duas notícias, que essas são as notícias que muita gente me mandou, que muita gente falou essa semana, que são as pessoas, investidores, ó, eu falei como se fosse uma raça estranha, embora eles sejam, né? Pessoas investidores e grandes empresas tirando dinheiro das companhias de IA. E assim, isso aqui foi até o meu editor de thumbnails, quando eu tava conversando com ele sobre fazer os thumbnails do vídeo, e a gente tava falando dessas notícias, ele disse, que cheirinho de insider trading. Eu vou ler essas notícias aqui e vocês vão entender, tá? SoftBank, um dos maiores conglomerados de tecnologia do mundo, vende toda a sua participação na NVIDIA. Segundo analistas, a operação não deve ser vista como uma desconfiança em relação à fabricante de chips, mas como parte de uma estratégia para levantar 30 bilhões de dólares em capital até dezembro, que será destinado à OpenAI. A SoftBank é uma grande investidora da OpenAI. Após o anúncio, as ações da NVIDIA caíram um pouco mais do que 2%, enquanto as da SoftBank recuaram cerca de 3,5%. Tem a matéria da CNBC aqui. Então, assim, sim, a SoftBank vendeu toda essa participação na NVIDIA, aí várias pessoas vão dizer, eles já fizeram isso antes, é porque eles precisavam capitalizar para investir numa outra coisa, mas que nem eu disse para vocês, se eu tô certo, e eu acho que eu tô certo, mesmo que eu não seja um economista, mesmo que eu não seja, né, uma pessoa prevendo os mercados e tal, mas que tem algo muito estranho aí no mercado de IA, das Big Techs acontecendo, esse é o tipo de coisa que meio que dá aquele medinho, tipo, nossa, um investidor tirou todas as coisas da NVIDIA. E daí, quando isso acontece, vocês veem aquele gráfico de várias ações caindo, aquele gráfico com tudo vermelhinho e um ou outro pontinho verde lá, tá? Mas daí tem uma outra variável nisso. Peter Thiel, investidor extremamente influente no Vale do Silício, vocês devem saber, é o cara biruleibe de extrema-direita que acha que o anticristo vai voltar e que a regulamentação de tecnologia é anticristo. Ele aparece bastante na última temporada do South Park, eu depois tenho que ver todos os episódios também, porque tá muito divertido. Mas enfim, um investidor extremamente influente, um arrombado do caralho, tá? Vende todas as ações da NVIDIA que mantinha no seu fundo. Piadinhas, o fundo dele. Continuando. Segundo ele, o hype em torno da IA está muito adiantado em relação aos resultados econômicos reais e o mercado vive um cenário semelhante ao da bolha de 99 das empresas de internet. Expectativas enormes sobre um futuro que ainda levará anos para se concretizar. As ações da NVIDIA representavam 40% do seu portfólio. Daí eu tenho aqui a notícia desse site indiano que eu trouxe de tecnologia falando sobre isso. Isso aqui também foi um indicador para a pessoa, porque ele disse literalmente, pessoal, é uma bolha, eu vou vender todas as coisas aqui. Como é que isso repercute nos outros investidores e tal, como é que isso faz, eu não sei direito, mas essa foi uma grande notícia da semana e, de novo, quando essa e a do SoftBank bateram ali no mercado, a gente viu várias pessoas, é o fim da bolha da IA, vai acabar, aqueles gráficos todos vermelhinhos lá, a princípio não aconteceu, mas a gente só sabe, né, que a gente tá caindo do penhasco quando a gente bater no chão, eu acho, e isso pode ser o que tá acontecendo. E daí uma outra coisa que o pessoal tem falado, né, se é verdade essa questão, assim, de as empresas estão construindo muito data center, e isso talvez seja, né, um custo escondido que está sendo passado como se fosse um grande investimento, né? É uma coisa que vai, no futuro, parecer mais um custo do que um investimento. Uma das coisas que pode ter a ver com isso e que poderia deflagrar algum problema no mercado de IA é a questão do custo energético. Isso não é novidade, a gente está falando, acho que há 3 anos sobre IA no canal e já se fala há muito tempo da questão de que precisa de muita energia para rodar treinamento, inferência e continuar rodando todos esses produtos de IA. Precisa, né, de muitos recursos naturais, é o que o pessoal sempre fala, a IA bebe muita água, a IA usa muita energia. Só que agora a gente está começando a bater num limite
que a gente está vendo notícias ridículas como essa aqui, que eu vou ler também da newsletter do Deschamps. Ó. 2 data centers recém-construídos no Vale do Silício, próximos da sede da NVIDIA, estão desligados porque não conseguem obter energia. As instalações foram projetadas para suportar em conjunto quase 100 megawatts de carga crítica, mas só poderão operar após a expansão da rede elétrica local. Não há um cronograma firme para a energização total, algo que pode levar anos. Esse caso demonstra como a expansão da infraestrutura de IA está descasada com projetos de geração e transmissão de energia. Daí eu trouxe a notícia aqui para vocês dessa, mas não só isso. Quando a gente fala que os data centers de IA são um risco para as pessoas que moram, né? São um risco para as pessoas, para os humanos que moram perto deles, é por causa desse tipo de coisa. Porque, ok, numa planilha, para especulação é muito bonito construir todas essas coisas, mas daí vai faltar energia elétrica até para rodar eles. E daí, se a economia do país depender de rodar esse tipo de coisa para continuar fazendo funcionar esses produtos e valorizar as ações, será que esses lugares, ou pelo menos alguns lugares, vão preferir que a gente rode data center e as pessoas não tenham energia, ou mais realisticamente sejam assoladas com custos de energia cada vez mais caros, ao invés, né, de priorizar os humanos e tentar construir uma economia que sirva aos humanos? É basicamente isso que a gente está mostrando, e é o que tem sido visto nos Estados Unidos, que está com essa sanha de construir muitos data centers, que o custo de energia ele está subindo. Existe uma crise do custo de energia, é uma coisa que a gente já falou algumas vezes no canal aqui também, e essa notícia mostra um pouco do absurdo que está acontecendo, e de novo, isso pode ser um indício de que não tem como continuar desse jeito e alguma hora vai haver uma correção no mercado. E daí eu trouxe esse outro texto aqui que é interessante, que ele é tipo, na real, um relatório, eles são em vários sites, mas eu trouxe desse Economic India Times também, que é a revolução de IA tem um problema de energia, mas é o mesmo papo que eu tava falando aqui pra vocês em cima. E daí, num vídeo que eu fiz há um tempo atrás, eu disse que um dos indicadores de bolha, né, e enfim, não fui eu que inventei isso, foi outras pessoas mais espertas que eu tava vendo os vídeos dela sobre isso. É quando as pessoas começam a propor soluções que no papel parecem muito boas, porque vão valorizar um monte as ações, vão continuar a especulação, mas que são, obviamente, ideias esdrúxulas, tá? Então, essa ideia aqui é exatamente isso. De novo, uma newsletter do Deschamps, mas daí eu trouxe a matéria maior para vocês lerem. Ó, Google planeja lançar chips de IA em satélites movidos a energia solar para superar limitações energéticas enfrentadas por data centers terrestres. O Project Suncatcher é uma iniciativa moonshot, né? De novo, aquela coisa... É um tiro até a lua, é um negócio muito difícil, revolucionário, inovador, que vai ser uma tentativa, né? Que se der certo, vai dar muito certo. Eu não sei se tem uma tradução melhor do que moonshot, do que eu só explicar todas as vezes para vocês. Inclusive, lenda que eu vi que o Deschamps explicou o termo. Termo usado para designar ideias altamente experimentais e de longo prazo, com 2 travessões, o que quer dizer uma coisa bem específica, né, Deschamps, que você é um cliente da OpenAI, mas beleza. Que busca explorar uma fonte praticamente ilimitada de energia limpa. Uma fonte ilimitada de energia limpa no espaço. Entre os desafios estão a necessidade de transmissão de dezenas de terabits por segundo de dados entre satélites e a resistência dos chips à radiação. Google planeja lançar 2 protótipos até 2027. E daí, de novo, eu trouxe umas matérias falando sobre isso, da Ars Technica e desse site aqui indiano. Mas esse aqui é o tipo de coisa que é muito bizarro, assim, tá dando tanto dinheiro essa coisa de IA e a especulação é tão grande que os caras estão dizendo, não, nós vamos ir até o planeta Pandora, minerar o nobitênio e ficar amigo da raça nave dos avatares, e isso aqui vai valorizar mais as ações de IA. É basicamente nesse ponto que a gente tá, que o pessoal só escreve qualquer coisa de ficção científica e diz assim, por favor, continuem os investimentos de IA. Isso aqui que é uma coisa muito estranha, tá? E daí a última coisa que eu vou falar aqui, e eu realmente recomendo que vocês leiam esse texto que eu vou recomendar aqui no final, porque eu tava fazendo esse roteiro e eu tipo, o roteiro já tá ficando meio longo, né? Eu vou ficar falando várias coisas sobre isso aqui, mas eu só preciso ler mais esse texto e dar uma olhada. E eu não conseguia parar de ler esse texto. É chocante, assim, muito bem escrito e muito boa a investigação sobre uma empresa que se chama CoreWeave. Vocês já devem ter ouvido esse nome, se vocês acompanham as notícias e tal, mas a CoreWeave é uma empresa de locação de data centers. Eles vendem compute, né? Eles vendem processamento para essas empresas. E essa matéria aqui, que tá mais para baixo, do The Verge, eu olhei para a CoreWeave e o abismo olhou de volta.
Tá aí a pessoa tá descrevendo a total confusão, né, e horror existencial que é tentar entender as finanças dessa empresa e olhar e dizer, meu Deus, tem algo muito errado aqui e será que eu estou maluco, né, que só eu que tô vendo isso? Então eu trouxe alguns trechos desse texto e isso conecta com tudo que a gente tá falando sobre os custos escondidos que as empresas estão tendo, como tem rolado a construção de data centers e tal. Essa parte é um trechinho ali pelo meio do texto. A CoreWeave é o garoto propaganda da bolha de infraestrutura de IA, escreveu Carisdale Capital, uma gestora de investimentos, em uma nota de setembro anunciando que estava vendendo ações a descoberto. Eles estavam fazendo short da empresa, estavam apostando contra a CoreWeave. Elimine o ruído e a CoreWeave continuará sendo um esquema de aluguel de GPU indiferenciado e fortemente alavancado, costurado por tempo e engenharia financeira, não por inovação duradoura. Então, tipo, basicamente está dizendo, se vocês olharem mesmo o que está acontecendo e não as ladainhas que o pessoal está falando sobre isso, eles são um esquema de aluguel de GPU com manipulação financeira para parecer que eles estão fazendo alguma inovação. É isso que está dizendo. Carisdale acredita que o valor justo das prestações da CoreWeave é de $10 e hoje as ações elas estão em 70 e poucos dólares e elas já tiveram o dobro disso em outros momentos. Agora elas estão um pouco mais baixo do que estavam. E para quem não tá ligado, a CoreWeave era uma empresa que vendia mineração de Ethereum, eles faziam mineração de criptomoedas, e eles têm parcerias com outras empresas que faziam mineração de Bitcoin também para conseguir energia. Então várias empresas que estavam ganhando dinheiro no hype das criptomoedas, dos NFTs e tal, perceberam que, ok, a gente pode usar esses equipamentos que a gente tinha, esses data centers que a gente já tinha construído ou alugado, para transicionar para o mercado de IA. E é isso que essa empresa fez. E o que está acontecendo, basicamente, é que OpenAI, AWS, Microsoft, NVIDIA tem contratos com essa CoreWeave para alugar processamento, para alugar os data centers deles. E, inclusive, a NVIDIA, basicamente, com a grana que eles têm sobrando no final do ano lá, eles pegam e tem que botar essa grana em algum lugar. E um dos lugares que eles têm colocado é nessa empresa CoreWeave. Eles têm comprado capacidade de data centers deles, investido, botado dinheiro em projetos com eles. E essa parte do texto aqui deixa claro o porquê. Ó, faz certo sentido, de um ponto de vista cínico, considerar a CoreWeave como, na prática, um veículo de propósito específico para a NVIDIA. Eis uma maneira estilizada de ver a situação. A NVIDIA pode gastar $1 em investimentos ou outros pagamentos para sustentar uma entidade que propriamente compra $5 em chips da NVIDIA, usando dinheiro emprestado de outras empresas. A NVIDIA lucra diretamente com a venda e também cria concorrência para seus chips, o que lhe confere vantagens sobre gigantes como a Microsoft e Amazon. Tudo isso sem que a NVIDIA assuma a dívida da CoreWeave, porque a CoreWeave é uma empresa separada. Então isso aqui é parecido com o que a gente falou antes para vocês. A NVIDIA investe na OpenAI porque ela sabe que a OpenAI vai usar esse dinheiro para comprar mais chips da NVIDIA. Essa empresa, ela, literalmente, está comprando chips da NVIDIA dentro dos seus data centers, e daí depois ela diz para as outras empresas, olha quantos chips da NVIDIA eu tenho, me deem mais dinheiro para comprar mais chips da NVIDIA e para eu poder prover um serviço melhor para vocês. E a NVIDIA dá dinheiro para eles também continuarem fazendo isso, e no final todo mundo tem que voltar e comprar chips da NVIDIA, e se a empresa falir, é a outra, não é a NVIDIA que faliu. É mais ou menos isso. Eu sei que tá ficando complicado e é por isso que a autora do texto descreve que ela parece que tá ficando maluca quando ela tá vendo essa situação. E daí mais esses dois trechinhos que eu tirei do final aqui, ó. A NVIDIA investiu em várias neoclouds, que são essas empresas de aluguel de processamento, tá? Como a Crusoe e a Lambda. Ambas as empresas contraíram dívidas significativas, por vezes usando os seus chips da NVIDIA como garantia para comprar, como você já deve ter imaginado, mais chips da NVIDIA. Na Europa, existe a Nebius, que utiliza chips da NVIDIA com investimento da própria NVIDIA. Ela também contraiu dívidas para comprar mais chips da NVIDIA. Daí, entre aspas, não existe nenhuma neocloud sem o Jensen, que é o Jensen Huang, o CEO da NVIDIA. Afirma Sari, que é uma analista que ela estava entrevistando. Isso faz com que as neoclouds sejam, na prática, extensões da NVIDIA, diz ela. E nenhuma delas dá lucro. Por isso, para se expandirem, precisam contrair dívidas. Então, isso aqui é meio que um lado todo diferente, que eu nunca tinha falado direito, embora esse elemento tá naquele vídeo da bolha da IA, que é o vídeo mais famoso, que é uma parte que a gente não vê do mercado de IA. A gente vê os produtos de consumidor. A gente vê os produtos da OpenAI, a gente vê Anthropic, a gente vê Cursor, a gente vê Cloud, esse tipo de coisa, Gemini. E a gente sabe, né? Ah, olha só, eles drenou um rio inteiro aqui para rodar esse tipo de coisa. Mas essa parte aqui está mostrando onde estão os investimentos imobiliários, os investimentos de infraestrutura e tal, e como esses investimentos, com o passar do tempo, eles podem depreciar, que é isso que o vídeo inicial do Sasha ali estava falando.
Então, assim, o que isso quer dizer, além de que eventualmente vai dar uma ruim no mercado? Eu não posso dizer, pessoal, eu não posso dizer para vocês, façam short dessa empresa específica. Até o próprio Michael Burry, lá que a gente trouxe nas notícias há um tempo atrás, que tá fazendo short da Nvidia e da Palantir, pelo que eu entendi, não tá se pagando esse investimento por enquanto. Então, de novo, eu sempre tenho que finalizar o vídeo com, eu posso estar errado, né? Eu não vou ser um ideias radicais aqui e dizer, não, a China com certeza vai falhar amanhã. Posso estar errado, não, o mercado de IA eventualmente vai se corrigir, vai começar a dar muito lucro a essas empresas e todos esses investimentos vão se pagar, né? E seremos felizes para sempre. Mas como eu disse, eu acho que não é provável isso, porque além de toda essa engenharia financeira, ao invés de todas essas dívidas contraídas, ao invés de toda essa problemática que está aparecendo, quando essas empresas começarem a fazer muito lucro, esse lucro ele vai ter que sair provavelmente de cobrar mais dos seus produtos que hoje são subsidiados, são oferecidos de graça, vai ter que sair talvez da merdificação dos produtos, vai ter uma propaganda a cada uma resposta do ChatGPT, vai ter uma diminuição da qualidade das respostas. Então esse é o tipo de coisa que me deixa extremamente cético que não seja uma bolha esse mercado e que ele não vai estourar. E a gente só pode ter esperança, né, pessoal? E muita gente pergunta também como é que isso vai afetar o Brasil, será que você sabe explicar? Não sei, eu acho que vai ser muito ruim, mas eu não sei dizer, talvez eu poderia procurar alguns artigos e algum material especificamente sobre qual seria o efeito de uma quebra da bolha da IA dos Estados Unidos, né, no mundo inteiro, nessa economia extremamente interconectada. Mas é isso, pessoal. Esse vídeo ficou mais complexo do que eu queria, mas eu recomendo vocês darem uma estudada no material, vocês lerem, o roteiro vai estar ali no comentário fixado e nós nos vemos na próxima. Falou!